Olá, Shalom, sejam bem-vindos à Casa dos Binenos. Sim, hoje Behar Behukotai é o tema desta conversa, mas antes eu apresento a vocês, estreando na TV Anuncim Brasil, Moshe. Seja bem-vindo, Moshe. Shalom, shalom a todos. Para mim, me sinto muito honrado de estar aqui, poder participar e poder dividir conosco, com nossos amigos aqui, com você que nos assiste, uma porção do que o Eterno nos reservou para esta semana, especialmente. Baruch Hashem. Muito bem, Hanor Ben Davi, sempre conosco. Seja bem-vindo, Hanor. Shalom, shalom, Shimon, shalom, Moshe. Uma grande oportunidade, sempre é grato ter a oportunidade de participar com os que já conhecemos, nos conhecemos as caras, né, como o Shimon, o Rosh Hashanah, e agora também de conhecer a oportunidade de escutar os comentários, as ideias, os pensamentos de uma pessoa nova que se está inserindo a esse processo aqui dos comentários do podcast da Parashá da semana, né, o Moshe. E com vocês que nos acompanham do outro lado, que são convidados a também participar desses comentários, lembrando que ao vivo você pode deixar o seu comentário ali no chat e nós estaremos também entrando em contato com vocês e com os seus conhecimentos, né? Daqui a pouco é Shabat e nós estamos iniciando esse esquenta, né, de Shabat, que é relembrar. Muitas pessoas, né, nós sabemos que a realidade dos Binenos, sim, ela é diferente daquele que foi abençoado em estar em Israel. Né? Quem está em Israel, quando é sexta-feira, meio-dia, né, o país já está parando, o país todo está parando. Né? Muitos moram nos bairros judaicos. Né? No seu bairro tem a sinagoga, tem o mercadinho judaico, sim. Mas nós estamos na diáspora, nós estamos na guerra. Né? Nós estamos na guerra e muitas pessoas, por um motivo ou outro, acabam não conseguindo acompanhar diariamente. Deveríamos ter isso já como um costume, assim como a gente come o arroz e o feijão, ler a porção da Parashá diária, mas nós sabemos que a realidade não é essa. E as pessoas acabam não sabendo qual é a Parashá, né? Qual é o tema deste Shabat. Cada Shabat tem um tema a ser debatido, a ser estudado, a ser revisitado, né? Porque, afinal de contas, é a nossa história que é contada a cada ciclo semanal. E neste Shabat nós temos mais uma porção dupla. Curiosamente, né? Após o Pêssar, nós sempre vivemos várias porções duplas, que é para termos aí a história judaica sendo contada em dia, né? Mantendo aquela sequência, aquele ciclo de estudo. E essa Parashá Hanor, ela nos traz essa conversa, ela nos traz questões interessantes da Parashá Behukotai. A Parashá Behar e Behukotai, Parashá Mehubarot, porção dupla para esta semana. A Parashá Behar nos fala a respeito do descanso através da Shemitah. A Shemitah é conhecido como um processo que passava de 7 em 7 anos a terra e os que trabalhavam a terra, ou seja, que participavam da parte agrícola, deixavam a produção ativa do processo, né, de agricultura e deixavam que a própria terra produzisse do seu fruto e eles do que tinham armazenado do 6º ano, eles comiam durante o 7º ano e fala a própria porção que no 8º ano ainda sobrava da produção do 6º ano, né? Também temos a narração do Yobel, que é de cada 7 em 7 anos, ao chegar a 7 vezes esses 7 anos, se faz 50 anos, né? Que é conhecido como o ano do Yobel, onde era feito mais uma vez esse momento especial, né? E era um momento muito grandioso para toda a comunidade de Israel, né? Na Parashá Behukotai, estudamos também a respeito de duas grandes coisas, né? Behukotai significa literalmente nos meus estatutos, né? E a Torá, nessa Parashá de Behukotai, nos fala a respeito do cumprimento dos estatutos do sagrado. E ele coloca, num primeiro momento, as bênçãos que correspondem para aquele justo, para aquela pessoa que cumpre com esses estatutos. E, num segundo momento, a porção de Behukotai falará a respeito das maldições que acontecem para aquelas pessoas, para o povo de Israel, quando ele deixa de cumprir esses estatutos, né? Então, são esses os destaques principais da porção de Behar e Behukotai. O Hanor, Moshe também lembra nesse episódio, no episódio, né, dessa semana,
a liberação de quem era servo, né? Sim. Ou de quem era escravo. Porque não era a escravatura, a escravidão, como nós conhecemos no Brasil, ela é diferente, né, dessa servidão que existia aqui nos tempos bíblicos, né, principalmente no meio do povo de Israel, né? Veja que existia um prazo, porque aconteciam as guerras e muitas pessoas eram levadas cativas. Era a lei da guerra. Aquela nação que subjugasse a outra, ela poderia levar cativa, né? Era a lei da guerra, dos homens e tudo. Então, a própria Torá já previa um estatuto, uma regulamentação para esse comportamento humano. Olha que interessante, Incrível. né? Inclusive o casamento, né? As mulheres que eram absorvidas como Cativas, né? elas viviam luto ali por cerca de 30 dias, era permitido, era raspado o cabelo delas, era cortado as unhas, e aí um detalhe muito importante, que vale a pena salientar, que o homem tinha que vê-la despida de seu cabelo, com as unhas ao ponto de fazer curvas, para que ele realmente visse se ele amava ela ou se era uma atração meio que animalesca, apenas física, causada pela circunstância da guerra. Caramba, então, que ligava o homem muito com a questão animal, né? Então o guerreiro de Israel, ele ia para a guerra, e se ele se encantasse por uma mulher estrangeira, ele poderia levá-la. Era permitido que ele levasse. Olha só, o despojo, né? Só que havia um processo, ela teria que praticamente fazer uma conversão, né? Sim. Ao judaísmo, aquela cultura, e aí passando por esse processo que você bem descreveu. E no final de 7 anos de servidão, quando não havia um casamento, então eu sou um guerreiro de Israel, lutamos e vencemos os filisteus e levamos os homens filisteus cativos, né, para trabalharem para nós como servos. Mas havia uma legislação, né? Esse servo ele não podia ser maltratado, ele não podia ser... Porque é o que nós comentamos aqui no começo. Essa escravidão, essa servidão era diferente dessa servidão ou escravidão que aconteceu na colonização das Américas, né? Onde os portugueses, os espanhóis, né, compravam pessoas na África e traziam para trabalhar como escravos. Havia uma legislação, após 7 anos, esse escravo tinha o direito de ser remido, né, como diz assim, de ser liberto. Ele recebia a sua carta de libertação. Se ele quisesse continuar trabalhando para aquela família, ele recebia uma marca, né, e continuava servindo aquela família. Mas ele tinha a opção de se tornar um cidadão livre. Sim, agora um outro detalhe fantástico é que quando ele escolhia continuar escravo, era feita uma marca que era na orelha, né? Simbolizando a conexão com a questão do Shema, né, que eu ouvi, porque as mitzvot foram dadas, inclusive com uma ordem, o reconhecimento da unidade do Eterno pelo ouvir, e uma vez que ele, podendo ser livre, escolheu ser escravo, ignorando aquilo que ele deveria ouvir, então ele recebe uma marca na orelha. É incrível, né? É um chamado de atenção para aquela pessoa lembrar que o chamado do sagrado para com o povo de Israel, quando ele nos tirou da terra do Egito, era que nós nos tornaríamos os seus servos, né? Em Parashá passada nós estudamos isso, né? Eu os tirei da terra de Misraim para serem meus servos, né? E uma coisa interessante, falando da diferença entre a atualidade e a legislação nos momentos que foi revelada a Torá para o povo de Israel no deserto, né? Que vemos a importância do estudo da própria Torá, né? Tanto da sua parte histórica como da sua parte de legislação, né? É que na atualidade, nos tempos, quando falo de atualidade, nos tempos contemporâneos, né? De aqui para um ciclo para trás, né? A escravidão era uma questão bem forte, uma questão bem sem limites, uma coisa bem marcada, né? Nos Estados Unidos, até uns 60, 70, 80 anos atrás,
ainda tinha esse fervor da escravidão Essa energia, forte, né? sim, essa energia da escravidão forte, né? Então, o escravo, ele perdia totalmente seus direitos, aqueles direitos que nós, quando nascemos, recebemos, que são os direitos humanos, De ele viver, perdia de- esses valores, né? O escravo não. O escravo, segundo a Torá, o que nos está falando a Torá, ele tinha seus direitos. É tão assim que nós vemos uma diferença principal entre o escravo que nos está falando a Torá e o escravo que nós Ranor, conhecemos. inclusive o escravo da Torá, o servo, porque vamos usar essa diferenciação, né? Esse escravo moderno que nós conhecemos, ele era escravo, porque ele não tinha direito à vida, né? Ele não tinha direito à sua existência, ele era tratado pior do que um animal. Já o escravo bíblico, o servo, tinha uma legislação que tornava, inclusive, ter um servo mais caro do que ter um empregado. Sim. Sim. E tem um outro ponto, se vocês me permitem, que é o seguinte. Existia o servo cativo, que vinha de outros povos, e em alguns casos existia o servo judeu, que se empobreceu, passou por um processo de empobrecimento, chegando ao ponto de ter que ser vendido para Não ter mais pagamento de dívida. Era o que ia falar, né? A diferença principal entre a servo por escravidão dívida, da Torá e a escravidão dos tempos contemporâneos é que você nunca ia ver nos Estados Unidos, né, que já utilizamos como exemplo, um homem branco descendente dessa linhagem das pessoas da Inglaterra trabalhando como um escravo, né? Só você ia ver pessoas pessoas negras. Sim, pessoas descendentes de africanos ou dos próprios aborígenes que moravam na época ali. E aqui no Brasil escravos, também. né? Aqui no Brasil também. Isso, né? Em todas as regiões, né? Existe o conceito do crioulo, aquele que nasce de pais da Europa, do velho continente, que nasce aqui na América, né? Em geral, poderia ser nos Estados Unidos. Ele era conhecido como um estadunidense, né? Nós aqui no Brasil era conhecido como crioulo e pelo menos na Venezuela também, né? Então essas pessoas não tinham como participar da escravidão, né? Na própria Torá, o judeu, o Bnei Israel, de acordo com o seu comportamento, que é uma coisa importante que nós vemos na Parashá Bechukotai, ele poderia se tornar um escravo por questão de não cumprir com os mandamentos, né? E não só dos mandamentos, senão de seu próprio cuidado, né? Porque os mandamentos não só são aqueles que nos falam de como é a nossa relação com Deus. Também os mandamentos são os que nos falam como é a nossa relação com o nosso próximo e também como é a nossa relação com as nossas finanças, sabe? Como é a nossa relação com o nosso dinheiro, com o que nós ganhamos, com o nosso sustento, né? E muitas vezes isso passa desapercebido pelas pessoas que estamos entrando ainda nesse processo de retornarmos ao nosso caminho do judaísmo, né? E aprendemos no cristianismo que ter dinheiro era uma coisa até ruim, né? Ou seja, ser rico era uma coisa ruim. É o mal necessário, Sim, né? era uma questão que não era bem vista, né? Se você era humilde, entre aspas, utiliza a palavra humilde para denotar falta de recursos, né? Se você tem falta de recursos, você poderia ser mais santo que uma pessoa que tem muito dinheiro, né? E na Torá e segundo os sábios e o judaísmo não avalia essa ideia, né? A pessoa que cumpre com os mandamentos referentes a Parnassá, ou seja, a manter o seu financeiro de acordo com a própria Torá, ele será abençoado com mais Parnassá, com mais dinheiro, né? É assim de simples, né? Por isso que tem muitos vídeos em canais diferentes de YouTube falando o segredo dos judeus para se tornar rico do dia para a noite, sem estudo, sem não sei o que mais, né? Então tem muitos vídeos falando a respeito disso, né? Mas é que é simples como eu falei. Se você cumprir com os mandamentos que correspondem para Parnassá, seja para sustento da pessoa, da família, da entidade, você será abençoado pelo sagrado com mais Parnassá, com mais dinheiro, né? Então não é que estejamos visando o ganho ou o dinheiro, porque o dinheiro tem uma função, porque as sinagogas, o templo na época, né, o Mishkan, a tenda da reunião, o Bet HaMikdash no tempo que existiram os dois templos, o primeiro e o segundo, todos eles precisavam de manutenção, todos eles precisavam de investimento, né?
todos os sacerdotes, né, os levitas, os sacerdotes e os sumos sacerdotes eles recebiam os seus sustentos através da parceria entre aspas, né, do sustento que eles recebiam através do dízimo que era entregue pelos próprios as demais tribos dos Bnei Israel, né? Então a Parnassá é uma coisa interessante que precisa ser estudada e não olhar através dos óculos, como eu sempre falo, não olhar através dos óculos do cristianismo, né, que nos ensina que às vezes ser rico não é uma coisa boa, né? Ô Hanor, basicamente esse conceito aí é uma proteção, porque em Israel, independente de onde você tivesse vindo, você poderia acabar escravo, Moshe. Sim, poderia acabar servindo alguém. Agora, o próprio Criador que determinou essa existência, né, vamos colocar até uma punição à pessoa, ele colocou uma legislação para que você não fosse escravo eternamente. Embora você poderia ter cometido todos os erros do mundo, né, ter negligenciado as tuas finanças, os teus compromissos, porque se você devesse para alguém, você poderia pagar servindo aquela pessoa. Então o Moshe me fez um empréstimo há alguns anos de um valor e eu não honrei. Eu poderia oferecer o meu trabalho como servo, mas aí a partir de um determinado tempo eu teria que ser liberado. Né? E também, então, hoje as pessoas se tornam escravas dos bancos, só que não existe uma lei, né, que vai dizer a você, a partir de agora você está liberado. O nosso governo, depois de 5 anos, a dívida ela zera no Serasa, né, que é um cadastro lá que existe nacional de pessoas inadimplentes, e após 5 anos o teu nome desaparece de lá. Só que ele não desaparece do credor. Né? E também, de repente, não se sabe até onde vai haver a bênção espiritual no Parnassá na vida da pessoa, né? Porque ela pode ter sumida ali do Serasa, mas ela pode estar com a conta anotada espiritualmente falando, por conta da conduta de ter se descontrolado, né? É isso que acontece muitas vezes quando você recebe um aumento no serviço, mas ainda no final do mês as contas não batem, você fica... falta o dinheiro para pagar uma das contas, seja luz, seja água, e você aumentou a sua ganhança, né? A Parnassá, entre aspas, ela aumentou, mas você se sente como que se o dinheiro não estivesse rendendo o que deveria valer o dinheiro que você vive uma vida insuficiente, né? Que é a vida de um escravo. O escravo ele vive com a falta das coisas e tem que trabalhar. Sim. Né? Não é como um morador de rua que não trabalha e vive com falta de coisas. Sim. Não, o escravo tem que trabalhar, tem que produzir e sempre sentirá falta das coisas. Faltará comida, faltará água. Mas o Eterno, que é justo, o Criador de todas as coisas, ele criou um momento de justiça onde você poderia ter a sua vida de volta. Sim. Se assim o desejasse. Muitos se habituavam àquela vida, àquela família. De repente, aquela situação foi a cura e ele para ele, né, na sua mente, era melhor continuar sendo protegido por aquela família do que tomar a vida de volta, porque você teria uma nova responsabilidade e poderia se tornar escravo de novo. Mais uma vez. Né? Não existia uma lei que você poderia se tornar escravo uma vez só. Uma vacina. Né? Se você vacilasse com você mesmo, fosse negligente, você poderia acabar na mesma situação novamente. Olha que interessante, né? Porque é um ciclo. A vida é um ciclo. Muitas vezes nós estamos na posição de senhores, noutra, na posição de servos, de escravos. Mas há esperança. A esperança, e a esperança ela vem dos céus, que você vai cumprir o seu tempo de escravidão, o seu tempo de servidão. Eu acredito que muitas pessoas, Moshe, já viveram isso, de estarem num trabalho onde elas são sugadas, onde elas vivem, como Jacó viveu, sendo explorado
pelo seu sogro, Sim, sim. porque é um período necessário para te moldar, para te preparar, para você conseguir enxergar a necessidade de cuidar das suas finanças, de cuidar da sua vida. Um conserto, um tikkun. E aí você tem o verbo letaken, que é consertar, reparar. Então você tem uma oportunidade de fazer a reparação devida. E eu queria destacar, sem aprofundar muito, eu não sei como que a gente está de tempo, mas sem aprofundar muito, a questão de Moshe, né? Moshe, ele liderou o povo judeu, mas antes disso, ele se condicionou a uma situação, inclusive, de viver um tempo, segundo o Rumash Yad Mordechai, relata que ele viveu, inclusive, na Etiópia. Um tempo na Etiópia. Exilado, né? Não como servo, mas exilado, longe do seu povo, certo? A gente vai pular agora um salto quântico para Yaakov, que você acabou de citar. Yaakov passou pelo seguinte processo, de forma bem breve. Yaakov sai em fuga do irmão, logo, né, no após início. O golpe. Ele sai em fuga do irmão, após a questão da primogenitura, e aí, no caminho, o sobrinho dele vai ao encontro dele, e chegando lá, eles têm um embate, segundo o comentário do Rumash. O comentário traz o seguinte, que eles ficaram num dilema alárrico, num dilema de lei, de como agir, como eu devo agir agora. E aí, Yaakov fez o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, seu pai mandou você me matar, mas vamos fazer o seguinte, você vai fazer algo que vai atender o pedido dele sem que precise você se envolver em outro problema. Você vai fazer o seguinte, tome tudo que eu tenho. Então ele pegou joias, pertences, passou Até tudo para ele e ficou, exatamente, e aí ele ficou sem nada. E ele Como disse, agora você... morto. Exatamente, aí ele volta pro pai, o sobrinho dele volta pro pai e diz assim, olha... Eu acabei com ele. Acabei com ele. Né? Entendeu? Porque você lançar uma pessoa a uma vida de servidão, porque é o seguinte, quando você não tem nada, o que te resta? Servidão. Você ir para onde o vento soprar. Exatamente. Né? E Jacó chegou ali naquela situação e vou recomeçar. Mas a gente nunca recomeça por cima. Né? Você vai recomeçar por baixo, servindo, sendo enganado, sendo humilhado. Principalmente se você veio de uma situação onde você foi a parte ativa do sofrimento da vida de alguém. Exatamente. E aí, né, tem um detalhe interessante, eu não sei se esse detalhe, um ditado, eu não sei se ele é um ditado regional, mas ele diz assim, a escada não se sobe de cima para baixo, e sim de baixo para cima, degrau por degrau, né? Então, um outro ponto que eu queria não deixar de destacar para vocês, voltando um pouquinho lá atrás, no tema até da paraxá, da primeira paraxá que é Behar, a palavra Behar, a gente vai ver a gemátria, né, que é a numerologia das letras hebraicas, você vai ter a letra Beit, a letra Rei e a letra Reish, que vai dar somar 207. Somado 207 vai ser reduzido para 9, que é a raiz da palavra Emet, que é verdade. Então, no monte da verdade. Sinai, você vai ter a gemátria 130, o 0 é desconsiderado, e você tem 13, que é a gemátria da palavra amor, ahavá, né? Então, aí a gente vê no Monte da Verdade, onde é expressado o amor, e na transmissão daquilo que é necessário para o crescimento humano, né? Então, veja que como há uma riqueza na Torá. A Torá, de fato, é um código a ser decodificado por nós, né? Ô Moshe, agora, só nessa temática aqui da escravidão, nós poderíamos ficar aqui o Shabat inteiro, né? Sim. Até segunda-feira. Mas... tem outra questão interessante também, que era o perdão de dívida, né? O perdão de dívida. Então, você fazia uma dívida, se enrolava e tal, mas em algum momento aquilo ali seria remido justamente para você tentar recomeçar novamente, né? Você recomeçar a sua vida. E também nós tínhamos a questão uma questão bem inusitada, que é você devolver aquilo que tomou emprestado. Sim. Né? Olha a responsabilidade. Muitas vezes a gente pega alguma coisa de alguém emprestado e esquece, coloca na cabeça, ele não precisava tanto, até porque me emprestou, vou ficar. E acontece muito de você pegar algo de alguém emprestado e nem estar utilizando para trabalho. Geralmente essa lei se aplicava justamente porque o Hanor tinha um arado, eu tinha um campo, e por algum motivo... acabei ficando sem meu arado, sem meu cavalo, sem meu boi, e eu vou emprestar de Hanor
né, esse boi, esse arado, para eu trabalhar na minha terra. Mas em algum momento eu tinha que devolver. Porque, dependendo da personalidade do Hanor, ele não ia me cobrar de novo. Nem ia cobrar. Sim. Não ia. Mas o Hanor haveria ia ficar lá. um desconforto, né? Desconfortável, magoado. Né? Mas o perfil do Hanor não é um perfil de guerra, não é um perfil de briga. E ele clamava aos céus. Então, a lei determina que após 7 anos você tem que devolver. E aí, quando a lei não era cumprida, obviamente, existiam aqueles que estavam ali justamente para fazer e para lembrar que aquela lei deveria ser cumprida. Então, são coisas simples do dia a dia, mas que a Torá ela faz questão de nos lembrar de devolver aquilo que nós tomamos emprestado. Não, e o caso particular, né, de tomar emprestado, o próprio livro de Provérbios, Mishlei, ele nos fala muito forte a respeito disso. Ele fala assim, não se senta tranquilo até você não tirar a dívida que você tem com o seu irmão. Tem que procurar ele e entregar isso que você está devendo para ele, tem que ser entregue na hora. Não pode ficar tranquilo de falar, não, eu já estou com o dinheiro, mas eu vou esperar amanhã para entregar o dinheiro dele. O Shelomo Atzadik, né, o rei Shelomo, ele no livro de Mishlei fala isso, né, que você tem que sair correndo e entregar esse dinheiro para se livrar da dívida. Se livre, né, dessa porque energia. A gente não sabe qual que é a diferença, a gente não sabe qual que é a necessidade do nosso irmão até que ele apresenta a necessidade, né? Ou seja, até que ele realmente demonstra, tem uma demonstração de que ele precisa de alguma coisa, né? Então, o sagrado, sim, o tribunal celeste, sim, ele sabe quando a pessoa está precisando de alguma coisa, ainda que ele não fale, né? Então, quando nós enfrentamos alguma coisa, né? No caso, como o senhor colocou muito bem o exemplo do arado e daquele que tem a terra, né? Então, em algum momento, o que tem o arado, possivelmente ele vai precisar desse arado mais uma vez, né? E possivelmente ele não vai falar, porque, ou seja, é de cada quem a consciência de que o que foi emprestado tem que ser devolvido, né? Mas, como você falou, se ele não devolvesse aquele produto, aquela coisa que foi emprestada, então no tribunal celestial ele ficava no Serasa. Ali o nome dele ficava no Serasa, né? Então, tem problemas com isso. Mais uma vez, voltamos no caso da Parnassá. Porque as possessões, ou seja, as coisas, os produtos, as coisas que nós temos, também formam parte da nossa parnassá, das nossas finanças, né? Tanto assim que nós falamos dos móveis, né? Nós calculamos o valor dos nossos móveis, dos imóveis, e conseguimos ter uma noção de quanto é o nosso nível financeiro a respeito de outras pessoas, né? Então, essas coisas que nós emprestamos também formam parte da nossa parnassá, das nossas finanças, né? Então, quando você toma emprestado, você está tirando a parnassá do teu irmão, né? E isso, os céus, o Tribunal Celeste, isso também é reclamado lá nos céus, né? E tira a paz também, né? Sim. Você tira a paz, você incomoda. E existem pessoas que são turronas e assim orgulhosas, dos dois lados, inclusive. Sim. Né? Aquele que emprestou, ele é orgulhoso e ele pensa assim, eu vou ter que falar para ele me devolver? Cobrar ele. Ele tem que ter consciência. Exatamente. Isso mas aí fica muito. lá sofrendo. Fica lá sofrendo. Se você está sendo injustiçado, existiam e existem os meios legais para que você tente resolver isso da melhor maneira possível, né? E quando aquela pessoa, Mochi, já vou passar para ti. Quando aquela pessoa se sentia lesada, ela podia procurar, no caso ali, quem decidiam eram os juízes, né? Então ele procurava o templo, o instituto do templo, e alguém ia resolver aquela questão. Olha, eu emprestei para o meu irmão, já fazem 6 meses, eu preciso arar a minha terra, ele não me devolveu e eu não quero falar com ele para não brigar, eu quero então que vocês, juízes, resolvam. Ia ter uma deliberação e iam lá tentar resolver da melhor maneira possível. Mas, de qualquer forma, se os homens não conseguissem resolver entre si, existia a lei divina. Sim. Né? Existia a lei divina. E aquele que não obedecesse à lei divina, ele sofria consequências severas, como, por exemplo, aquele que rompesse o resguardo da terra, né? Esse jejum de plantio durante um ano. Mas antes de entrarmos nessa questão, o Moshe,
Sim. Não, na verdade é uma contribuição e que eu lembrei aqui que a Renato estava falando, e diz aqui o seguinte no livro de Tehillim, no Salmos 37, diz: o perverso toma emprestado e nunca paga, mas o justo dá com generosidade. E a gente faz uma conexão desse ponto também com a questão de que os pecados de maiores gravidades são aqueles pecados cometidos contra o próximo. Porque imagina, quem pode medir a benevolência do Eterno, né? O Salmo 103, versículo 8 diz assim: Rahum ve'hanun Hashem, misericordioso e clemente o Eterno, né? Erech hapaim verav chesed, tardio em iraça de grande benevolência. Então, como que eu posso cobrar isso da pessoa do meu lado que está aborrecida porque foi tomado algo emprestado dela, entende? Então, dela eu sei que há uma limitação, mas do Eterno não. Então, o cuidado maior da gente tem que ser na relação com o nosso próximo. E disso, a gente vê lá a destruição dos antediluvianos e a diferença deles para as pessoas da Torre de Babel. As Torres de Babel. O pessoal da Torre de Babel, na ocasião, não foi exterminado, dizem os sábios, por conta de que se ajudavam. Eles se uniram em torno de algo equivocado. Muito bem, né? Mas eles se uniram em torno de algo equivocado, mas se ajudaram, se comunicavam bem, se respeitavam. Então, sem entrar muito nisso, que a gente está em outro tema, mas para falar realmente hoje, embora a lei já previa isso, mas hoje existem as máximas, né? Olha, não quer ter problema, não empreste dinheiro para o seu amigo, não empreste dinheiro para parente, né? Não empreste para conhecido, porque quer acabar uma amizade, empreste dinheiro, quer arrumar uma dor. Mas, enfim, então existem as leis, existem a legislação, porque o homem é extremamente limitado, o homem é relapso, ele sabe muito bem que ele emprestou e que ele deve pagar, mas ele não faz ao contrário. Ele permanece naquela situação. E aí vem as punições, as correções. Vem a correção do homem e vem a correção divina. Essa sim, essa colocaria aquela pessoa. E aquele que tomava emprestado, aquele que tomava crédito com a má intenção, ele tinha a punição de poder acabar sendo um escravo. Isso. Né? Esse homem mau, que pegava as coisas dos outros sem a intenção de devolver, né? Ele não furtava, ele não roubava, mas ele tomava emprestado, ele assumia um compromisso. Mas já com aquela intenção má. Né? É o famoso sem vergonha, o descarado, que faz um negócio com você sabendo que não vai te pagar, sabendo que não vai te entregar o produto. A esse sim cabia esse futuro de escravidão. E existe nos dias de hoje esse comportamento. Porque vocês já devem ter visto um filme, ou um filme do maior golpista do Brasil, né, que se passou por dono da Gol, dono de muitos empreendimentos, e ele nunca foi dono de nada. Então ele foi dando golpe atrás de golpe, golpes extremamente bem-sucedidos, né? Mas no momento a casa caiu e ele foi parar atrás das grades, né? Então, esse comportamento, ele é um comportamento ruim, ele é um comportamento tóxico que vai nos levar a grandes problemas em nossas vidas, a grandes encrencas. Eu já vi pessoas brigando e ficando sem se falar anos por conta de um objeto que uma tinha emprestado para outra. Exatamente. Né? E o Eterno conhece as suas criaturas. Ele conhece, olha, esses meus filhos aí, eles vão ter problemas. Eles vão porque você fere o ego da pessoa, né? A pessoa tem a sua nobreza ferida e enfim, e aí a confusão está armada, a confusão está feita, Rano. O caso é que você introduziu um tema muito interessante que os sábios nos falam a respeito do perverso com permissão da Torá, né? Quem que é o perverso com permissão da Torá? É aquele que é mais esperto e consegue... Ele utiliza as letras pequenas do contrato para tentar... burlar, né? Burlar o sistema, né? E não funciona com a Torá, né? Que é esse caso, né? Existe o caso do empréstimo, sim, o empréstimo está bem visto pela Torá, mas esse que utilizava um empréstimo para não ter que roubar e ele ficar com a posse dele, ele ia receber o seu talão de facturas que vem da cobrança dos seus, né? E esse é o perigo, né? Que às vezes como nós não chega... Para nós, anualmente, não chega um talão das más ações, das faltas que nós cometemos, né?
Então, realmente não sabemos que tamanho, tanto é, dessa... o tamanho da nossa perversidade. Mas quando aumentamos, ou seja, quando colocamos além da nossa perversidade normal, que ninguém é perfeito, ninguém é totalmente justo, né? Mas quando você soma além da sua perversidade, utiliza a Torá para avaliar a tua perversidade, já é outro caso, é muito complicado lá no Tribunal Celestial falar a respeito dessas pessoas que utilizam a própria Torá para defender, para validar, seus erros, né? Então é muito perigoso. Essa paraxá, ela é obviamente que nós conseguimos extrair muitas lições, entendimentos, essências, né? Filosóficas, religiosas, espirituais, mas ela é uma paraxá bastante técnica. Sim. Né? Trazendo toda uma legislação ali acerca do empréstimo, né? Acerca da área da área agro, né? O agro das propriedades, né? Enfim. Então, ela também traz uma lei muito importante para quem tinha suas terras, que era você colhia, plantava, mas no 7º ano você e sua terra descansavam. Existe muito hoje, nos dias de hoje, aquele mega empresário, aquele que produziu muito, ele tira um ano sabático. Né? Ele tira um ano. Porque o ano sabático, ele não somente. Eu acredito que ele não foi determinado apenas para que a terra descansasse. Porque o Eterno poderia ordenar a terra esteja descansada e ela ali sim, como estaria descansada. Todo ano no verão. Exato. O Sagrado coloca os limites, né? Verão e inverno. Você tocou num poderia ponto... muito bem fazer como o senhor falou. A questão não era a terra em si. Não, porque a terra precisaria, sim, mas criou-se esse ciclo porque o homem poderia se reformular de 7 em 7 anos. Existem os ciclos, né? Sim. Os setênios. De 7 em 7 anos, o homem renasce. E o Eterno, isso é reconhecido hoje, inclusive, pela ciência, pelo desenvolvimento humano. De 7 em 7 anos, o ser humano ele muda. E o Eterno, como é perfeito, ele criou isso já, né? Há milhares de anos isso já existe, onde nós deveríamos, então, produzirmos, trabalharmos bastante e tirar um ano de descanso para você se reinventar, para você aproveitar do seu trabalho, comer do fruto que você plantou e colheu, né, durante os 6 anos de trabalho. E que a tua terra também... Porque era proibido você continuar lavrando, você tinha que deixar a terra crescer ali, o mato, crescer frutas. E até os brotos, tinham controle até dos brotos que nasciam da safra anterior. Tinha que deixar. Você tinha que deixar a sua terra que ficasse em paz. Mas essa lei não é porque a terra precisava daquilo. Você precisava entender. A terra existe para nós. A terra existe para nós, ela existe para nos servir. Mas nós precisávamos entender que nós precisávamos de descanso. Entender, olhar ao redor. Porque nós, muitas vezes, nós entramos numa rotina que passam-se 30, 40 anos e você não viu o tempo passar. Você não construiu. Você fala, puxa vida, eu trabalhei 40 anos para os outros. O que é que eu fiz para mim? O que é que eu estou deixando para a minha família? E qual é o meu legado? Qual é o meu legado? E aí nós vivemos numa sociedade pior ainda, que nós trabalhamos já pensando em aposentadoria. Sim. Olha, numa determinada idade, que aqui no Brasil foi, se eu não me engano, o homem é 60 e 65, né, por aí. O homem e a mulher, acho que é 1 ano a menos, ou 2. Não. Olha, Shimon, eu penso tão pouco em me aposentar, cara, que eu realmente nem sei, sabe? Veja, eu quero levar minha vida, Bezerra Hashem. Eu também não penso. Trabalho, mas veja que está na lei. Né? Sim. Está na lei, você vai trabalhar 30, 40 anos para o Estado, para o país, no sistema de escravidão que nós vivemos, e após isso você está aposentado. Vai viver ali com o mínimo. Olha só a paga de quem se aposenta. Você vai viver ali com o mínimo. Uma sobrevida, né? Uma sobrevida.
E aí, veja que nós fomos colocados aqui para sermos senhores Sim. da terra, né? Para ela nos servir. E em algum momento isso se perdeu, isso já não existe mais, né? O respeito a essa lei de você trabalhar 7 anos e no sétimo ano descansar, ter esse momento para você se autoavaliar. Sim. É interessante, né, que esse mandamento da Shemitah e o mandamento em geral, né, porque é um mandamento em geral. O conceito da Shemitah do 7º ano e o conceito do Yovel são coisas que já nós estudamos no Shabbat. Nós estudamos esse ciclo de 7, né, de 7 dias, só que agora ele entra em um sistema macro, um sistema maior, que não são 7 dias, sino 7 anos, né? E dos 50 nós também temos ainda, nesse Shabbat, faremos a contagem do Homer, um momento muito especial, né, da contagem do Homer, que nos leva à preparação dos 50 dias após Pesach, que é conhecido como uma festa de Shavuot, né? Então são coisas que não são necessariamente novas ou inovadoras, mas que sim representam isso, é um chamado de atenção, né? Então, uma coisa importante é o conceito de repousar, de descansar, né? Por quê? Por que falo isso? Porque isso é um mandamento prático. É uma questão que nós temos que colocar em prática, né? Que o Sagrado nos coloca para nós fazermos, né? E somos cobrados por causa disso. Na própria Parashá de Behukotai, eu falei no começo, nos destaques da Parashá, que após falar dos estatutos e falar as bênçãos que chegariam às pessoas que cumprissem os estatutos, a Parashá finaliza contando as maldições, as terríveis maldições que recairiam sobre o povo se o povo não cuidasse do repouso e do próximo, né? Porque ele fala Behukotai, Vemishpatai, né? Ou seja, os meus estatutos e as minhas leis, né? Então, o descanso, o repouso é em dois aspectos. Demonstração de que entendemos que o sagrado está por cima de nós e somos seus servos. Por quê? Né? Nós trabalhamos para a nossa vida e para o sagrado também durante os 6 dias de trabalho. No 7º dia, nós paramos os nossos serviços, demonstrando que, com o sustento, mais uma vez voltamos na Parnassá, com a Parnassá que nós recebemos dos 6 dias de trabalho, o 7º dia não precisamos entrar no serviço, porque o sagrado nos abençoa com uma porção dupla, né? Igual no caso da Shemitah, né? Então vem a pergunta: será que nós conseguimos cumprir com esses mandamentos o mais possível, né? Veja em uma criança, uma pessoa nova, né, um jovem coloque ali 10 a 27 anos, né? Coloque ela num Shabbat e veja se ele não consegue, se ele consegue não tirar seu telefone do seu bolso durante todo o dia de Shabbat, né? Por que falo do telefone? Porque a nossa geração atual, ela se vê bombardeada pelo conceito da inovação, né? Todo dia inovação, todo dia informação, todo dia alguma coisa nova, né? Que esse serviço de que as coisas vão evoluindo todos os dias, evoluindo entre aspas, né? E não existe um momento na nossa geração atual de repouso, ou seja, de ter uma parada técnica para analisar se todas essas coisas... Hoje o repouso é justamente pegar o telefone. Você vai... vou dar uma descansadinha. Você vai pegar o telefone. Mas o repouso, ele é um repouso das coisas cotidianas, né? Das coisas rotineiras. Então, o sagrado nos pede esse momento de análise, ou seja, de pararmos o que estamos tentando da criação. Porque o Sakai, o Rosh, ele sempre fala, né? Nós somos co-criadores, nós fomos colocados neste planeta Terra. O mundo, o Lamansé, foi criado para nós. Para nós quê? Para nós criarmos mais coisas, né? O Sagrado nos colocou como seus parceiros no processo da criação, né? Mas quando chega o 7º dia, quando chega o 7º ano, quando chega o ano 50, né? Nós precisamos ter essa parada, que é uma demonstração de que nós conseguimos entender o chamado do Sagrado de estarmos mais próximo dele que das nossas próprias necessidades, do nosso próprio serviço, né? Que estamos preparados para entrar em contato com ele em esse momento, né? Porque isso nós vemos também é uma coisa prática. Você que nos acompanha e tem o seu casal, né? Você forma parte de um casal, ou seja, sua esposa, ou seja, sua namorada, seja o que for, né? Mas em toda relação você vê que no momento em que o homem ou a mulher tira o telefone é porque ele está demonstrando interesse, desinteresse,
né? Ela ou ele está demonstrando desinteresse, né? Então, quando estamos em uma relação, quando fazemos isso, normalmente isso cria brigas. É o mesmo caso. O Sagrado nos pede dos 7 dias da semana, um só dia, para termos uma relação direta com Ele, né? E nós vimos nesse momento e demonstramos desinteresse, nos interessando mais pela escravidão, né? Porque já o Shimon falou muito a respeito disso. Nós estamos imersos em uma escravidão que, se bem não é a escravidão formal que nós estávamos falando da época contemporânea, é uma escravidão, porque ninguém consegue se livrar ou seja, por sua própria conta dessa escravidão. Escravos do consumo, escravos das tendências, escravos da política, escravos das próprias ideias. Nós vivemos uma escravidão constante. Feliz é aquele que consegue despertar e se livrar. Nós somos escravos de um aparelho, mas não é um aparelho em si, é um conceito que ele traz desta falsa modernidade de que se nós não estivermos com ele em mãos, nós estamos desconectados do que existe por aí. Ok, mas e o que existe por aí é bom? Nem tudo é bom, né? Na verdade, a maioria não é bom. Você tem que pensar aquilo que realmente é bom no meio, né, de um lixão, se por assim dizer. Agora, uma questão também sobre essa temática dos 7 anos, né, do 7º ano de descanso, é um grande teste, e era um grande teste em todas as áreas. De emuná, né? De emuná, e principalmente um teste com você mesmo. Você tinha 6 anos para se preparar, para ficar 1 ano sem colher, 1 ano se mantendo. Você teria que se manter do seu trabalho. Do que sobrou, né? Daquilo que você preparou, daquilo que você construiu durante os 6 anos. Aquilo ali teria que te manter em poupança. Aí é onde eu quero chegar. Você teria que se preparar para ficar 1 ano inteiro sem receber o salário daquela venda, né? Você teria que ter aqueles produtos, ou ter os produtos para vender, para ter o dinheiro para comprar outros, mas você teria que ter se preparado. Veja, e muitos não se preparam. Muitos sabem que no final do ano ou no começo do outro temos que pagar os impostos. Se você tocou nós temos que pagar o IPVA do carro. Nós temos que cumprir com determinados compromissos. Nós temos 1 ano. O fazendeiro, ele tinha 6 anos para se preparar para aquele momento especial que chegaria, e muitos negligenciavam isso. Sim, agora, e aí você tocou em um ponto que é assim, extremamente, digamos, a palavra seria melindroso mesmo, porque é o seguinte, imagina, o fazendeiro se preparou 6 anos, tudo bem, ele se preparou 6 anos. Aí ele vai parar 1 ano, não é isso? Depois desse 1 ano ele planta. Quanto tempo vai levar para a safra sair? Para começar de novo. É mais 1 ano. Mais 1 ano, mais 2. Aí a safra vem, entende? Então, na verdade, não é só 1 ano. Torna-se agora... 3 ou 2 anos. Para você recomeçar. Para recomeçar. Recomeçar o teu negócio. E aí é o seguinte, eu não tenho uma referência textual agora, mas eu ouvi falar de um caso, inclusive por uma pessoa de Israel, que em nossa época, tipo assim, questão de poucos anos atrás, tinha um grupo de fazendeiros que não eram shomerim mitzvot, que não guardavam essa mitzvah da Shemitah, e as lavouras deles foram atacadas, e somente a lavoura de uma pessoa que cumpria essa lei foi preservada. Sim. Certo? Então a gente vê que isso não mudou. O que mudou foi a disponibilidade das pessoas, dos judeus, que desejam servir ao Eterno conforme a Torá determina. Sim. Isso é que precisa cada vez mais a gente estar aprofundando. Por isso nós estamos aqui, né? Esse é o objetivo do nosso estudo, nosso desejo de serviço ao Eterno, né? Eu acho que, tirando assim como um grande aprendizado, nós devemos estar atentos a todo momento, né? Eu acredito que nós não fomos aqui colocados aqui para nos alienarmos, né? E é o que está acontecendo. O sistema atual, ele aliena as pessoas, e alienou o povo de Israel, que foi, por não respeitar essas leis, perdeu as suas terras. Perdeu, foi levado cativo, né? E depois ficou milhares de anos vivendo na diáspora, né?
por não respeitar essa lei. A punição, ela vem e quando ela vem pesada. Quando nós entregamos a nossa vida para que o universo cuide, o que vem, né, como consequência é pesado. Nós temos que estar atentos, nós temos que observar a nossa volta, nós temos que estar preparados ou temos que ser precavidos. Exatamente. Né? Não façam, disse o Eterno, como as nações que eu expulsei desta terra. Não façam. Para que não aconteça convosco o que eu fiz com elas. Eu só vou sugando. Vou sugar o máximo que esse aparelho tem para me oferecer. Vou sugar o máximo que vocês dois têm para me oferecer. Eu vou sugar o máximo que a sociedade tem para me oferecer. E não vou me doar em nada. Eu quero só aproveitar. As pessoas fazem isso com as comunidades, com as sinagogas. Né? Muitos que estão aí hoje nesse processo de volta, de reconhecer quem foram, né? Poxa, eu me apeguei a um judeu, né? Meu passado, meus pais tinham sobrenomes, tinham tradições, né? Eu conheci o judaísmo. Muitos se apegaram, mas muitos acabam vivendo uma vida só de espectador, né? Ele só recebe, ele vem, ele assiste aqui esse podcast, né? Já chegamos a ver comentários dentro das transmissões. Para quando uma sinagoga aqui na minha cidade? No meu bairro. Então ele está acompanhando, ele caiu, ele está acompanhando, ele está vendo isso aqui sendo feito. Daí ele pergunta. Teve uma pessoa, Ranor, que teve a coragem de perguntar assim, ó. Olha, eu estou aqui em Curitiba. Estou aqui no bairro tal. Quando vocês vão abrir uma sinagoga aqui no meu bairro? Quer dizer, você está só sendo um espectador, esperando as coisas acontecerem, né? Você não é parte ativa no empreendimento divino. E é um contrassenso, porque nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. E a gente tem que viver. Nós não poderíamos cumprir as mitzvot do Eterno estando isolados numa montanha ou numa floresta. Não há condição da gente cumprir. O desafio do ser humano é justamente estar... Eu não gosto de repetir as minhas falas, né? Mas eu tenho uma coisa que eu falo, né? Nós não somos muçulmanos, né? Não podemos ter a consciência do muçulmano que fala: se Mahoma não vai à montanha, a montanha vem a Mahoma. Não, o Lamazé, o mundo presente, mais uma vez, foi criado para nós sermos coprodutores, ou seja, nós irmos atrás. Nós somos os que vamos atrás das mitzvot, nós somos os que vamos atrás da tefilá, nós somos os que teríamos que estar atrás da tzedakah, de procurar alguém que nos possa proporcionar um momento para cumprir uma mitzvah tão grande como uma mitzvah da tzedakah. Mais ainda, ou seja, isso demonstra realmente a incapacidade de muitos de entender esse conceito, né? Mais ainda, se na minha cidade tem uma bênção, uma berachá tão grande de ter uma sinagoga onde eu posso ser aceitado, não simplesmente ter uma sinagoga, porque tem cidades no Brasil e no mundo inteiro que tem sinagogas, mas ter uma sinagoga que eu, sendo um Benianusim, posso ser reconhecido e posso participar da reza, não é em qualquer lugar do mundo que você acha isso. E não aproveitar essa oportunidade que o Sagrado coloca seria como falar para o Sagrado, quando o povo de Israel saiu do Egito, falar assim: não, eu vou guardar aqui no Mar Vermelho até vocês tirar o pessoal de Canaã lá, e quando Deus, tirar o pessoal de Canaã, eu vou entrar na terra, relaxado. Não, o povo de Israel teve que descer e foram 14 anos de batalha. Batalhar para poder tomar posse da terra. Isso. Então as coisas não vêm a nós. Nós procuramos que as coisas aconteçam. Né? E com a licença de vocês, eu estava vivendo, na verdade, em outra região do país, né? Quase aí uns 2.700 quilômetros de distância. E muitos anos buscando viver judaísmo, fiz parte de um grupo que depois tomou a decisão de se desmembrar. E eu fiquei com minha família sozinho, por exemplo, e acompanhando as programações dentro do meu possível da comunidade aqui.
E lembrei-me que a própria Allahá, a Torá, ela traz que o judaísmo ele é comunidade, Sim. né? Não tem como a gente cumprir as festas, cumprir as coisas isoladamente. Não foi a estrutura não é essa, não foi feito para acontecer assim, né? Então, pensando nisso, foi graças, Baruch Hashem, ao trabalho da Associação no Sim Brasil, com as transmissões, né? Inclusive destacando aqui o meu agradecimento ao Eterno por estar aqui e também a honra que eu tenho de estar aqui diante de vocês, que são pessoas que eu sou fã, né? Na verdade, tem uma irmã que sempre falava do Shimon e de Hanor também, e ela falava e eu assistia e não pensei a princípio que estaríamos juntos um dia, né? Olha Isso só, aconteceu hoje e o alcance aonde disso, Deus nos leva, né? olha, e o alcance disso, o potencial do trabalho que a comunidade tem feito aqui, o impacto que isso tem tido na vida de pessoas, como nós tivemos ontem o Iad e Edidute, o trabalho social que é feito. Que a gente eu tive a oportunidade, tive o prazer de estar envolvido ontem, né? Um alcance social. E ainda também o alcance de vidas como a minha, que, imagina, quantas pessoas tem aí vivendo sozinhas? Sim. Em um local que não tem comunidade. Sim. Que seria, de repente, talvez muito custoso ou levasse muitos anos para que ela pudesse desenvolver um trabalho ali de uma comunidade. Então, seria, às vezes, bom a pessoa pensar onde ela quer estar, porque o ser humano precisa saber quem eu sou, onde eu estou e para onde eu vou. Né? O ser humano precisa ter isso forte. E os sábios dizem, aonde o homem escolhe, ou aonde o caminho que o homem escolhe, os céus o conduzem. Então, eu falei para Hashem, eu orei, achei muito tempo, Shmuel Zakai tem acompanhado, e disse para Hashem, eu quero estar onde eu puder te servir. Assim como Abraham virou uma Merkavá, se anulou ante a tua divindade, assim também eu quero procurar servir a ti, me anulando. Então, com o perdão, com a vossa licença, mas achei importante falar do alcance, né, do trabalho. E muitas pessoas, Moshe, tiram, às vezes, 1 ano das suas vidas para se dedicarem a causas, né? Muitos judeus, principalmente aquele que já construiu, ele vende tudo que ele tem e vai para Israel para se dedicar à causa. E isso existe no mundo todo, em outras religiões, né? Aquele mega empresário, ele tira aquele ano sabático, mas não é para ele ficar na praia, Hanor. Esse ano sabático não era um ano de praia, um ano de que você ia ficar o ano todo fazendo churrasco, né? Moendo tudo que você construiu. Não. Você ia se dedicar às práticas para abençoar a vida de outras pessoas. Sim. Exatamente. Né? Muitos empresários hoje vão para encontros espirituais. Né? Muitos vão lá para o Tibete, né? Ficar com os monges tibetanos para se espiritualizarem, ajudar os pobres. Muitos vão para Israel para viver numa yeshivot, né? Para a Índia, para a Índia, exatamente. Os cristãos, os católicos vão para mosteiros viver, né, com ali. Enfim, existem os retiros espirituais. E esse 7º ano era um retiro espiritual, né? Deixe o material de lado, porque você se preparou, e agora dedique 1 ano de sua vida ao espiritual, a contemplar aquilo que foi construído. Porque nós devemos nos desligar do consumismo desenfreado. Porque para que nós trabalhamos, né? Por que o fazendeiro ele planta, ele colhe? Ele planta porque ele vai vender aquilo, né, para ter dinheiro, para plantar de novo. Para comprar um carro, para comprar uma casa, para comprar um avião, né? Para comprar mais terras, para plantar mais. Olha que ciclo. Mas se você olha isso de uma forma macro, isso não é nada. Né? Embora seja tudo, porque o agro, nós sabemos que o agro alimenta o mundo. Mas, então alguém tem que fazer, obviamente, e era um setor muito abençoado em Israel, é muito abençoado aqui no Brasil, embora nós estamos vivendo momentos terríveis aí, onde um governo que persegue essa classe tão eu diria até sagrada, né? Essa função é sagrada, a função de alimentar, de plantar. Mas nós aí como indivíduos nos pegamos no meio de tudo isso, dessa regra de mercado, né? De trabalha, constrói, aí você ganha dinheiro para trabalhar, construir,
e quando você vai viver isso. Exatamente. Quando você vai proporcionar isso a outras pessoas, né? Quando você vai contemplar isso que está sendo feito, e quando a gente fala contemplar, não é você olhar exatamente para o que você falou e falou, olha como tudo isso foi bom, né? Não é só isso. Contemplar é você retornar isso espiritualmente, fisicamente, né? Em respeito à criação, em respeito a você teve energia, você teve forças, você se preparou para isso, né? Então agora você vai ter essa dádiva de contemplar o melhor Melhor. nesse sétimo ano. E tem um detalhe importante, uma vez falaram para mim assim, ou melhor, eu perguntei assim, cadê teu carro? Aí a pessoa falou assim, eu vendi meu carro. Eu falei, por que tu vendeu? Aí a pessoa falou assim, eu vendi porque em vez de o carro trabalhar para mim, eu passei a trabalhar para o carro. E essa é a vida Nós que a gente trabalhamos às vezes, para pagar televisão, os canais de televisão, nós trabalhamos para pagar a conta do telefone, nós trabalhamos para pagar a conta, o consumo de um carro, né? Exatamente. Nós trabalhamos para pagar a conta dos nossos próprios, da nossa própria vaidade. Agora existe uma saída, né, Shimon? Shimon. Existe uma saída. A saída, justamente, nós estamos analisando hoje a Parashá Be'ar Bechukotai, e a saída é a gente conectar essas ações físicas com a espiritualidade. E unir. E fazer com que, digamos assim, o que é o carro? O carro é a parte material. Né? E o que é o serviço religioso? É a parte espiritual. Então, vamos lá, vou pegar o meu carro e eu vou fazer a arrecadação de legumes para a sopa. Sim. Você vai usar os teus bens para construir algo que vai ficar... Que vai abençoar outras pessoas. E que vai ficar por muito tempo. Porque o Tikkun Olam não é só você comer churrasco e tomar cerveja, não, na sua casa. Né? Transformação. A transformação, ela se dá muito mais quando você transforma o externo, né, do seu muro, do que dentro... Você reformar a sua casa 10 anos seguidos, você não está fazendo transformação nenhuma. Você não está mudando o mundo. Você está vivendo dentro do seu próprio ciclo. Mas não aconteceu essa mudança espiritual, essa mudança mística que é o Tikkun Olam, ela se dá quando você sai para fora dos teus muros e arregaça a manga, né? Sim. Que é o que a associação faz aqui brilhantemente com a alimentação aos pobres. Nós temos que sair dos muros, do conforto aqui e encontrar os necessitados, né? E entregar ali o alimento. Sabe uma coisa interessante para eu fechar a minha participação, né? Que falavam a respeito de que o caminho da pessoa... Como foi que você falou que os seus apoiam o caminho que a pessoa deseja recorrer, né? E existe uma questão aqui dentro da própria profissão de Behar, que ele fala a respeito da propriedade da terra, né? Então, muitas pessoas, quando adquirem uma propriedade, elas se apegam à propriedade de forma tão sentimental, porque a propriedade representa o esforço que a pessoa teve que sofrer para poder conseguir comprar uma casa. Ou que ela acha que teve. Que ela acha que teve que sofrer para comprar uma casa, comprar um carro, comprar uma televisão, comprar o que for, né? E a Torá vem e nos fala assim do nada de que as casas, as propriedades físicas dos Bnei Israel, no 7º ano, todos os Bnei Israel tinham que voltar para a propriedade original da sua tribo. Olha né? só. Ele poderia comprar a melhor casa do mundo com o maior esforço. Alguém da tribo de Dan poderia comprar com o seu maior esforço uma melhor casa que a de seus pais, da sua parentela, na sua terra, né? na tribo de Dan, em outra tribo, na tribo de Levi. De Yehudá, né? Que está mais próxima do templo. Levi não tinha terra. Levi não tinha terra, né? Mas ele poderia comprar uma casa dos descendentes de Yehudá. Mas quando chegava o 7º ano, ele tinha que voltar para a terra de Dan. De uma ou outra forma, ele tinha que voltar, né? E é o caso de ver dos dois lados o que sofre pela mudança e pela perda, entre aspas, do esforço, e aquele que aproveita a oportunidade, né? Eu vou fazer como meu exemplo, não gosto de falar dos meus exemplos, né? Mas a oportunidade vem, a gente não pode deixar passar, né? Eu saí do meu país, eu não queria, se você perguntar para mim, você queria sair da Venezuela? Não queria. Ninguém quer sair da sua terra, né?
Mas se você me perguntar, e o Shabbat, como você fazia? Eu me lembro que para ir ao local onde a gente fazia rezas comunitárias, nos últimos tempos, eu tinha que sair da minha casa 40 ou uma hora antes do horário do Shaharit, indo a pé, porque a situação era tão terrível. Nós tínhamos carro, lá em casa nós tínhamos carro, mas quando o carro estraga lá, o valor da peça, para comprar peça, o reposto, né, da peça, era uma coisa inalcançável, né? E o transporte público também não funcionava. Então eu preferia ir a pé, que sabia que ia chegar mais rápido que no transporte público, né? E ir a pé para a sinagoga. E ainda não me queixava, né? Mas eu sentia o sofrimento de ter que ir caminhando para a comunidade, fazer as minhas rezas, né? E eu não me imaginava nunca indo para Brasil. Menos ainda me imaginava nunca conhecendo uma sinagoga a 1 quadra, 2 quadras da minha casa, né? Que foi o que aconteceu. O Shimon pode confirmar, né? E tendo a oportunidade de cumprir com os mandamentos mais uma vez de forma muito grata, sem eu fazer a cobrança, né? Que é o que falávamos no começo da cobrança daquele que tem uma dívida, né? Sem eu fazer a cobrança, o Tribunal Celestial me proporcionou o que eu realmente precisava, né? E volto ao exemplo daqueles que falam, porque nós não estamos falando mal de ninguém dos que nos acompanham nas transmissões, não. Porque nós proporcionamos a transmissão porque sabemos que tem uma necessidade de pessoas que realmente não têm possibilidade de ter uma sinagoga perto da sua casa. E foi o meu caso, né? Que eu relatei, né? Que foi o caso que o senhor falou, né? Do seu próprio caso, né? Mas você não pode pensar que o seu judaísmo começa e acaba com a transmissão. Você teria que fazer como fez o nosso irmão Moshe aqui, e ter um plano de que em algum momento tenha a oportunidade de me aproximar mais, ir me aproximando aos poucos de onde eu sei que tem uma sinagoga que vai me aceitar e que eu vou conseguir cumprir com os mandamentos que correspondem ser feitos em comunidade. Porque já também escutei muito, eu posso ser judeu em casa. Não pode, não tem como, não é possível. Isso é um contrassenso diante da Torá. Isso, né? Então, nós temos que também ter esses planos. Para sermos abençoados, nós temos que fazer esses planos, como todo o povo fazia anualmente, todas as tribos. Seja que estava mais longe de Jerusalém, ou seja que estava mais perto. Todos faziam esses planos, porque 3 vezes no ano, pelo menos uma vez, eles teriam que ascender para Jerusalém e fazer as suas festas, ou seja, qualquer das 3 festas de peregrinação lá. Então, nós também, em algum momento, temos que ter o plano de chegarmos próximos do lugar onde o Sagrado nos quer que nós conseguimos cumprir esses mandamentos em comunidade, né? Muito bem, muito bem. E aí esse ciclo termina, mas ele termina ainda de uma forma bastante extensa, nós não vamos entrar aqui, que é com as leis dos votos, né? Essa legislação para aquele que fazia um voto a Deus. Isso é muito importante. É uma pena que não dá tempo da gente falar aqui, de repente numa outra oportunidade, mas também ele é um tema que é interessantíssimo, porque as pessoas prometem a si mesmas, prometem aos outros, usam o nome de Deus para isso e depois esquecem ou simplesmente não cumprem com as suas próprias promessas, que são os votos, né? Sim. E a lei da consagração, né, de bens, objetos, enfim, também existe isso. É muito interessante que você saiba sobre isso, porque às vezes você pode falar, poxa, mas consagrar um objeto, mas da onde isso? Consagrar os meus bens, da onde surgiu isso? Está aí na Torá e deve ser estudado e será comentado pelo mais competente menino neste Shabat. Tá? Já estamos começando então com o Kabbalat Shabbat. Nós voltamos na próxima semana aqui. Obrigado, Moshe. Seja bem-vindo. Muito obrigado. À TV no Sim Brasil. Muito obrigado, Shimon. Também, Hanor. Satisfação estar aqui. E desde já um Shabbat Shalom para todos que nos ouvem, exatamente. Né? Quem nos ouve lá da Bahia, de Salvador. Aê, Bahia! Salvador aí, tem um pessoal lá que está assistindo e está nos acompanhando. Baruch Hashem. Que beleza, pessoal. Você inscreva-se nesse canal, ative as notificações e deixe o seu like. É muito importante que você corra. É 1 minuto. É 1 minuto e faz total diferença para nós que produzimos os conteúdos. Então, pegue aí o seu telefone ou o controle da televisão e antes de começar o Kabbalat Shabbat, deixe o seu like. E no Kabbalat Shabbat também deixe o seu like, participe, inscreva-se
esteja atento aí à programação da TV Anunciem Brasil. Um abraço a você, nós voltamos já agora com o Kabbalat Shabbat. Até mais.